Olá, bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Trajetória Parlamentar, um programa realizado pela Câmara Municipal de Vereadores de Bento Gonçalves, produzido pela equipe do Departamento de Comunicação desta Casa Legislativa. Através do Trajetória Parlamentar, nós temos a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a história de vida dos nossos vereadores, conhecendo um pouco mais de detalhes dos nossos representantes aqui na Câmara Municipal. No programa de hoje, nós temos a grata satisfação de estar recebendo o vereador Duda Pompermayer, eleito pelo Progressistas, e que está já no seu segundo mandato como vereador. Seja bem-vindo, vereador Duda Pompermayer, é um prazer tê-lo conosco. E, inicialmente, eu te convido a te apresentar qual é a história de vida do Duda Pompermayer e como foi a trajetória até esta Casa Legislativa. Tá, obrigado, Botega. Cumprimentar o pessoal que está nos acompanhando aí, então. E eu sou o vereador Duda Pompermayer, tenho 36 anos, sou professor de formação, já com mais de 10 anos de atuação aqui na rede pública e privada também da nossa cidade. Eu não gosto muito de fazer essas contas porque começo a me sentir um pouco mais velho, né, de pensar que estou há tanto tempo já dando aula. Mas se tu me permite, o Duda Pompermayer é mestre. Também. Em história. Isso. Eu sou professor de História, formado pela Universidade de Caxias do Sul, e também há alguns anos já terminei o meu mestrado na área de ensino de História do Rio Grande do Sul, que é um tema que temos um pouco de dificuldade dentro da área de História de colocar dentro da grade padrão do ensino público. Então tive essa formação também. E aí, nesses mais de 10 anos de atuação da escola pública aqui na nossa cidade, eu quero destacar o tempo que eu trabalhei no Mestre, né, a Escola Mestre Santa Bárbara, na qual eu ainda trabalho, né, eu não deixei de dar aula, não me desliguei da sala de aula, porque eu acho importante continuar dando aula, então eu continuo dando algumas aulas lá na Escola Mestre. E essa atuação como professor que me fez eu começar a me aproximar um pouco da política, né, não só pela sala de aula, mas pela minha vivência em outros lugares, né? Eu vivi a minha vida inteira lá no bairro São Roque, né? Eu sou filho da Prof. Cecília e do patrão Celito, lá de São Roque, muitas pessoas conhecem. Minha mãe também professora, o que acabou me influenciando a me tornar professor. E meu pai, que é agricultor, criador de cavalos, e foi patrão do CTG Gaudério Serrano lá por muito tempo. Então eu sempre convivi com a comunidade ali muito, né, desde criança e toda a minha formação. E mais tarde também passei a me envolver com outras atividades, principalmente com o esporte amador na nossa cidade, participando das competições de futebol, o estadinho de futsal, que é muito forte aqui na nossa cidade. E isso foi me colocando em diversos ambientes, né, onde eu acabei conhecendo as dificuldades, as ansiedades das pessoas com algumas coisas, né? Fosse lá na comunidade do meu bairro, onde eu tenho uma raiz muito forte, né? Desde que nasci moro lá. Fosse com o pessoal no esporte amador, mas principalmente na escola, né? As dificuldades que a educação vive, os desafios que a educação tem, fez com que eu quisesse me envolver com o mundo político, porque eu via que muitos desses problemas só podiam ser resolvidos me envolvendo com a política, né? Muitos desses problemas só a política poderia resolver. Apesar da resistência que a gente tem, né? Uma resistência e uma desconfiança muito grande que a população no geral tem ao mundo político, eu comecei a entender que se eu deixar de lado, a gente não vai resolver, a gente vai continuar dizendo, mas isso é ruim, isso não é para mim, isso não sou eu que tenho que resolver. Então essa vontade de tentar enfrentar esses desafios que me levou então a concorrer lá em 2020 pela primeira vez e tive a grata felicidade de ser eleito logo na primeira vez que concorri e agora mais uma vez podendo ter a oportunidade de ter um segundo mandato aqui nessa casa. Perfeito. Já sabendo, já estando no trabalho legislativo, a gente sabe que o trabalho do vereador não se limita a participações em sessões ordinárias. Existe, às vezes, a representatividade nas frentes parlamentares, nas comissões técnicas, nas audiências públicas.
enfim, são várias representações. Como é a rotina do vereador Duda Pompermayer, do seu gabinete, no dia a dia? Então, a gente aqui dentro da casa, né, Botega, como a gente sabe, né, a gente tem as sessões toda segunda-feira, né, que é de nossa obrigação participar, e nós temos também as sessões das comissões na terça-feira, onde a gente discute, às vezes, questões mais pontuais, ou às vezes discute questões técnicas de projetos de leis que estão tramitando pela casa. Então, a gente está sempre aqui, dentro desse ambiente, né, participando das discussões desses projetos, né. Quero destacar no mandato anterior, né, eu participei aqui como vice-presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social da Casa, onde a gente pôde discutir diversos assuntos, né, como a educação, que é a principal bandeira que eu carrego no meu mandato, mas também o abastecimento de água foi muito discutido aqui, diversas vezes esteve presente a Corsã, assim como teve também nesses últimos dias a presença aqui também do superintendente da Corsã, porque é uma discussão direta que essas comissões podem fazer, né, de convocar para estar aqui o superintendente da Corsã. Nós já tivemos aqui alguns secretários municipais que podem vir também para falar sobre o que estão desenvolvendo ou sobre desafios que a gente tem para resolver. O coordenador de educação já esteve aqui nas nossas comissões também. Então a gente usa, né, dessas estratégias para poder discutir esses problemas e tentar avançar nesses pontos, né? As frentes parlamentares também são estratégias que a gente usa aqui. Vou destacar uma da qual o senhor nos auxiliou muito também, né? A Frente Parlamentar em Defesa do Lago Fazolo, um assunto que está muito em pauta agora, né? Um grande trabalho feito pela Frente Parlamentar, que junto ao Executivo Municipal conseguimos fazer lá o processo de despoluição do lago, né? E agora nós estamos nessa discussão sobre a propriedade do lago e esperamos que logo isso se resolva, para que a continuidade do trabalho dessa frente, né, seja entregar um resultado de, enfim, entregar à população de Bento Gonçalves mais um lugar de lazer, sem esses empecilhos burocráticos que vêm nos atrapalhando aí. Que é o desejo de muitos, né? Isso. Vereador, fazendo um balanço desses primeiros, vou dizer, 8 meses de atividades, como está o diálogo do gabinete? Quando eu falo gabinete, é o vereador, evidentemente. O diálogo com a comunidade, com as secretarias municipais, com o próprio Poder Executivo. O diálogo eu tento manter sempre aberto, né? Tento manter sempre aberto, estar próximo à população. Como eu disse, a minha ligação muito forte à região norte da cidade, né? Ao bairro São Roque. Então eu tento estar sempre na rua por lá e buscar as demandas das pessoas naquele local, né? Como o abastecimento de água foi um problema muito grande lá, e isso que a gente conseguiu ter um avanço, né? Com as obras que aconteceram, com a nova adutora que foi lá para São Roque. Então essa foi uma discussão importante que a gente conseguiu vencer, e o abastecimento de água lá está melhor. Então era um pedido da população que a gente acompanhava no dia a dia, né? Então o trabalho do vereador ele é muito no dia a dia, no contato com as pessoas, de buscar essas demandas, de levar às secretarias, de levar aos órgãos, né, responsáveis por resolver essas situações. Então, eu tento buscar essas demandas na rua, né? A rede social faz muito parte hoje também da vida do político, do vereador. Então, muitas coisas chegam a nós também através de WhatsApp, de Instagram, e que fica aqui público, né? Que podem me chamar em qualquer uma que for das redes sociais para ter esse contato e tentar buscar resolver esses problemas. Pela minha formação como educador, eu constantemente estou presente em escolas também, né? Eu faço visitas aí rotineiras às escolas. Algumas a gente consegue estar mais presente, algumas nem tanto, mas também faz bastante parte da minha rotina visitar algumas escolas e ver o que está, qual é a necessidade, o que está sendo desenvolvido também, porque às vezes a gente fala só em resolver problema, em buscar desafios, mas também a gente tem que ver o que está acontecendo, e tem muita coisa boa acontecendo que a gente tem que mostrar e aplaudir dentro das nossas escolas também. Evidente, falasse antes que uma das bandeiras é a educação, até pela tua formação, né, como professor. A nossa educação, em Bento, eu queria que tu abordasse mais se existem problemas, se existem
de que forma vocês podem ajudar aqui na Câmara Municipal, e, e evidentemente acredito também que seja um trabalho em conjunto, tem que haver proposição, tem que haver encaminhamento, tem que haver a união de esforços, né? É isso, Duda? Com certeza, com certeza. A educação é um tema essencial e sensível, sempre que a gente fala dele, né? Primeiro, eu quero destacar que o Bento Gonçalves tem uma das melhores educações do Estado, né? E uma das melhores do país também, né? Eu preciso destacar que a atuação dos nossos órgãos responsáveis, da nossa secretaria, dos nossos conselhos, principalmente dos nossos professores, né? Nossas escolas, equipes diretivas, é muito boa, né? A educação em Bento, ela é uma educação muito boa e é reconhecida por isso. Mas nós temos sempre muitos desafios, né? Bento Gonçalves é uma cidade que cresce, né? Cresce bastante, muita gente chega de fora, e isso nos causa dificuldades com vagas escolares, todo mundo deve saber disso e já deve ter ouvido, né? Então a gente precisa encontrar caminhos para ampliar o acesso à educação, né? Seja a nível infantil até o ensino médio, né? Nós precisamos enfrentar isso, então o município precisa, né, estar também buscando desenvolver estratégias para aumentar o acesso à educação no nosso município. Nós estamos começando a ter dificuldades também com o pessoal, né? Então a gente está começando a ter necessidade de professores, funcionários em escolas. Então essa é uma briga, e eu vou usar o termo briga minha muito grande aqui, né? Até às vezes com o próprio executivo, apesar da ótima relação que eu tenho com o Poder Executivo Municipal, de buscar a valorização dos funcionários da educação, né, dos que trabalham com a educação, porque é uma forma da gente atrair, né, atrair pessoas para continuar trabalhando aí. Né? Bento já oferece ótimas condições de trabalho, com certeza, mas a gente quer sempre que mais, né? A gente quer sempre dar uma educação de mais qualidade, então a gente precisa valorizar aí também os nossos funcionários, né, os nossos trabalhadores da educação. Perfeito. Vereador Duda, se nós tivéssemos que escolher ou que avaliar alguma demanda ou alguma causa que fosse assim merecedora de atenção nos próximos meses ou anos aqui, tanto dos poderes públicos quanto da própria comunidade, que tivesse que haver esse envolvimento, esse engajamento, o que tu poderia colocar? Eu acredito que, além dos desafios da educação, né, botar aqui, que eu vou colocar sempre como prioridade, né, para o nosso município, o aumento do acesso, a valorização dos trabalhadores, eu acho que a gente precisa pensar uma Bento do futuro. Né? E a gente muito discute aqui, muitos falam aqui sobre o plano diretor, por exemplo, a gente fala sobre a mobilidade urbana da cidade. Então, Bento é uma cidade que cresce num relevo muito difícil, né? Então a gente precisa pensar o que a gente quer para Bento Gonçalves no futuro. A gente precisa começar a pensar em algumas estratégias de como nós vamos resolver os nossos problemas de mobilidade, né? Como nós vamos receber essas pessoas todas que vêm de fora, né? Porque a gente fala muito que precisa de mão de obra, a gente tem uma falta de mão de obra. Ok, nós temos emprego aqui, as pessoas vêm em busca desse emprego. E isso é bom, porque faz a cidade crescer, faz a economia girar, mas a gente precisa nos preparar para receber essas pessoas, e se a gente já tem um problema de mobilidade hoje, se a gente já tem um problema de habitação hoje, quanto mais gente vier, eu acredito que vai ter mais essa dificuldade, essa necessidade. Então a gente precisa pensar em desenvolver essas estratégias. Eu acho que é uma coisa gritante na nossa cidade, se tu fala com todo mundo que a gente conversar, né, as questões de mobilidade, de habitação, a discussão do plano diretor é algo muito importante, que a gente fala muito aqui nessa casa, né, e é algo muito sensível, né, a gente vê que outras cidades como Porto Alegre, por exemplo, está passando agora por essa discussão de plano diretor. Então, para a gente entender qual é o caminho, né, qual é esse caminho físico no sentido de construção da cidade, né, de como ela vai acontecer, de como ela vai evoluir. Eu acho que isso é algo gritante para nós, assim, precisa e é muito difícil, né? Muito difícil pelo nosso relevo, pelas nossas características próprias aqui, é algo difícil de resolver, mas que a gente precisa pensar o quanto antes. E eu até, enquanto tu falavas, eu ficava pensando aqui também, tu tiveste uma atuação envolvente. Nós tivemos recentemente a maior tragédia climática do Estado, e isso evidentemente alterou e mudou, nos trouxe muito sofrimento, mas também alguns aprendizados. Tu tens alguma colocação sobre esse momento triste que nós passamos e que
que nos testou a resiliência e tem nos testado ainda a resiliência. Com certeza, com certeza. Acho que todo mundo se envolveu de alguma forma, né, no ano passado com o que aconteceu. Algumas pessoas estiveram mais à frente em campo, algumas pessoas estiveram em organização. Eu estava sempre o mais próximo possível, né, do pessoal lá em Faria Lemos, Tuiuti, né, onde as coisas foram mais fortes, mas tinha muitas pessoas na cidade também com necessidades. A falta de abastecimento foi um problema para nós na época, né? Nós não tínhamos tanto abastecimento de água, né? Com tudo que mexeu a tubulação, mas as vias, né, de acesso à cidade foram obstruídas, muitas delas. Então foi uma dificuldade muito grande a gente passar por aquilo, e a gente já está vendo que aquilo aconteceu. Claro, foi um extremo no ano passado, mas esse ano de novo a gente já teve uma época de chuva muito forte, e a tendência do clima mundial, né, não é só local, mundial, é viver em extremos agora, né? A gente passa por um momento de seca muito forte no verão, o que nos atrapalha, e por uma chuva muito forte no inverno, né? Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? E isso, como tu disse, testou a nossa resiliência e nos mostrou que somos sim resilientes, que o nosso povo vai botar a mão na massa, como a gente usa a expressão, para o que precisar. Mas a gente precisa também, enquanto poder público, tomar esse cuidado, né? E já estamos fazendo algumas coisas, né? A nossa defesa civil está muito mais preparada agora, depois de tudo que aconteceu. As pessoas também estão, né, mais conscientes de onde podem e não podem estar, né? O nosso relevo aqui, né? Os grandes morros, os grandes deslizamentos foram nossos problemas, né? Então as pessoas também estão mais conscientes de onde podem e não podem estar, e a gente está mais preparado para lidar com o que pode acontecer nesses locais. Né? Tá certo. Vereador Duda Pompermayer, a gente está se encaminhando para o final dessa edição do Trajetória Parlamentar. Queria agradecer a tua presença, a tua participação aqui conosco, e gostaria de te deixar à vontade para que tu fizesse também teu comentário final, deixasse a tua mensagem aos nossos espectadores. Não, obrigado, Botega. Vamos participar aqui, vamos poder falar para o público, né, o que a gente faz aqui na Câmara e o quanto é importante o nosso trabalho aqui, mas principalmente importante a participação das pessoas no processo político, né? Esse afastamento que existe entre as pessoas e o mundo político precisa reduzir um pouco. A gente precisa dessa participação e a gente precisa que sim, as pessoas saibam o que a gente está fazendo aqui para entender que elas podem se aproximar, que elas podem vir, que elas podem pedir. Aí já quero deixar, né, todo o meu contato em redes sociais aqui na casa, né, que me procurem, me acessem para o que for necessário, para que a gente possa reduzir essa distância que às vezes existe entre a população e principalmente esse lugar aqui, a casa, né, a casa do povo, a Câmara Municipal, que as pessoas possam vir até aqui, acompanhem as sessões e acompanhem o que a gente faz aqui. Perfeito. Obrigado, Duda Pompermayer, parabéns pelo teu trabalho, obrigado. Sucesso na tua caminhada. Obrigado. Programa Trajetória Parlamentar. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Câmara através dos canais do Facebook e YouTube. Nosso agradecimento e convite para que continue nos acompanhando nos demais programas. Câmara Municipal, portas abertas para Bento.